Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live, aguardando aqui as pessoas chegarem. O tema da nossa live de hoje é a importância da adaptação de material para pessoa com autismo. Hoje é dia 21 de maio, ontem foi dia do pedagogo e hoje a gente tem uma pedagoga para conversar com a gente. Cláudia Moraes já está no ar, já vou chamar aqui. Aguardando. Olá, Oi, Cláudia. noite, Boa noite. Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, para quem é novo por aqui, eu vou falar só um pouquinho da associação. Eu faço parte da Associação Te Amo, que é uma associação de pais e amigos de pessoas com autismo aqui em Fortaleza. E uma das nossas missões que a gente acredita bastante é esse momento de informação para os pais. A gente acha que é super importante a gente não ser especialista, mas a gente conhecer um pouco do que o nosso filho precisa, né, para melhorar a qualidade de vida e tudo mais. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Cláudia. Eu tive o prazer de conhecer a Cláudia pessoalmente, fiz um módulo do curso do TIT com ela. Super valeu a pena, conhecimento que eu trago para a vida toda. Ah, que A bom. Cláudia, eu vou falar um pouquinho e daqui a pouco eu já vou deixar a Cláudia falar. Cláudia, deu uma travadinha para mim, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. A imagem também Bom, tá ótima. menina, é porque esse horário lotado, né? É complicado, Tráfego de internet. é. Então, a Mas Cláudia, para ela mim é. tá bom, pode ficar Tá bom, tranquila. né? Então, tranquilo. A Cláudia é conselheira de honra da Reunida, que é a rede unificada nacional e internacional em defesa das pessoas com autismo, da qual agora eu também sou conselheira estadual. E a Reunida tem aí uma série de projetos, né? A gente tem muitos projetos de fazer valer as leis, de pensar em políticas públicas, sempre pensando nesse fim comum que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias, né? Você quer falar mais alguma coisa, Cláudia, dessa introdução? Olha, Reunida hoje eu Minas ainda Gerais. estava. Oi? Não entendi. Parou para você? Ai, agora deu uma travada, não estou conseguindo te ouvir bem. Reunida Espírito Santo, Reunida Minas Gerais, os conselheiros Ai, entrando agora eu aí. entendi o que você falou. É que você me perguntou se eu queria falar um pouco de mim, e você falou em Minas. Falei, será que ela está achando que eu sou mineira? Porque muita gente pensa que eu sou mineira. Ah, Não tenho muito sotaque de carioca. Mas você conseguiu me ouvir agora? eu tô ouvindo, mas tá meio ruim, mas eu tô conseguindo ouvir. O som não tá muito bom, não. Mas e Mas o tô conseguindo, pessoal da sim. live? Porque se o som estiver ruim para eles também, é Aham. complicado. Vocês estão ouvindo, Pessoal, gente? dá um oi Informem aí aí para pra nós se vocês gente. estão ouvindo bem. Acho que ninguém está ouvindo, ninguém respondeu. É. Às vezes Ai, demora um meu pouquinho, dá um delay. Ó, a Fran Pinheiro respondeu que tá ouvindo bem. Ah, Ó, então. o Ah, pessoal tá então. Já respondendo aí que tem. tá ouvindo bem. E Capuí presente. Ok. É porque às vezes dá um Ah, delay então também quando a gente pergunta e responde. Ana falou que às vezes corta, Grazi falou que tá ok. Vamos lá.
Não, hoje eu ainda estava conversando lá no Conselho de Honra com o pessoal lá da Reunida e a gente estava falando sobre educação. Aí falei com eles. Eu fiz magistério, eu fiz adicional do magistério, que é uma especialização para pré-escola, que nem existe mais. Eu fiz pedagogia, fiz especialização em ensino estruturado. Agora eu estou fazendo um mestrado em educação com formação de professores e não trabalho em nenhuma Legal. escola. Aí as pessoas me questionam muito sobre isso. Por que que eu não, se eu tenho todas essas atribuições, por que que eu não trabalho em escola? Aham. Eu acho que eu não iria me adaptar muito bem. As minhas ideias de educação são um pouco diferentes do que a gente tem no ensino atual, ainda mais para pessoas com autismo. Então, eu acredito que eu ajude muito mais nos bastidores, confeccionando os materiais estruturados para eles e tentando dar uma formação de professores que seja assim eficiente, digna, para que esses professores tenham um olhar diferente para eles, para que tenham um olhar de acolhimento, de afetividade, um olhar individualizado. Então, quando você me falou assim, a Cláudia me deu aula e fez uma diferença, isso para mim é a melhor coisa que eu posso ouvir. Saber que eu estou influenciando a vida de alguém que vai influenciar a vida de mais um número de autistas, aí já senti que o meu trabalho está pronto. E também Verdade. tenho, gostaria de falar da publicação, né, que para mim foi uma honra também, publicar um livro junto com a Viviane de Leon, que é o Portfólio de Atividades para o Ensino Estruturado. Então, se o pessoal tiver interesse também, depois procurar no site da editora Menon, porque dentro dessa área, no Brasil, infelizmente, a gente tem pouca pesquisa. Tem pouco material sobre estruturação. Então, esse é um livro que tem ajudado bastante gente. Ah lá, tem mais uma que foi minha aluna ali, a Nara. Um abraço, Acabou Nara. de dar um alô aí. E Legal. outras pessoas que fizeram curso na época comigo, quando viram também comentando a live, todo mundo comentou lá no Ah, que direct, legal. né? Isso é bem Ai, bacana. lembro demais e tal. Isso é muito E bacana, fora né? dessa Ontem foi. minha carreira de professora, né? A minha maior carreira é a carreira de mãe. É a minha maior realização. Sou mãe do Gabriel, que tem 31 anos e é autista de grau severo. E sou mãe do Matheus, que tem 30 anos e é neurotípico. Mãe duplamente. Sim, eu conheço os dois lados aí da maternidade. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ai, tá. Eu acho que minha internet que não tá muito legal, mas eu tô te Seu ouvindo. sinal está um pouquinho Então, atrasado, né? Deu aham, é, para perceber isso. tá tendo Mas desencontro de dá pra gente imagem e som, levar. né? E o negócio da É. reunida que você perguntou no começo, como meu filho tem 31 anos, né? Eu tô nesse ativismo há muito tempo, há pelo menos uns 20. Uhum. E, e assim, a gente não via muito falar de autismo, era um a cada 10 mil nascidos na época e aquela coisa. Então a gente começou a procurar políticas públicas para eles. E eu fiz parte de várias associações, tanto na minha cidade, né? Fui presidente da associação aqui por 2 mandatos, e depois associações nacionais, mas que não refletiam mais aquilo que eu buscava dentro das políticas públicas, né? E a Reunida ela chegou agora com uma nova proposta, que é uma proposta de conselho. Então não tem mais aquilo de uma pessoa só decidir todos os rumos, né?
de políticas por um Brasil inteiro, né, e resolver pelos associados. Então, a Reunida chegou com esse formato de conselhos. Então, nós temos o Conselho de Honra, que é um conselho federal, né? Temos os estaduais, os municipais e também os conselhos extraordinários. Então, todas essas pessoas juntas vão combinar para chegar no bem comum de um Brasil inteiro, né? Então, eu gosto muito dessa proposta e estou acreditando muito e acho que a gente está fazendo um caminho bem bacana. Ah, sem dúvida, unificar, né, todos os estados, todo mundo pensando para um pensamento unificado, né, todo mundo convergindo para o mesmo objetivo, Uhum. sem dúvida, E com tende pessoas a... também assim, muito experientes dentro da causa, né? Uhum. Nesse conselho tem o Nilton Salvador, que é pai de um autista de 45 anos, é autor daquele livro Vida de Autista, que é bem famoso. Tem a Berenice Piana, que é autora da Lei Nacional, tem a Fátima Dequante, que é da Holanda, mas é uma brasileira que atua muito no Brasil, né? Hoje eu vi a live dela no grupo do Marcos Mion, que ela é uma das moderadoras, um trabalho muito importante. Temos a Carla Jones, da Paraíba, e a Bruna Priscila, de Natal. E fora Artista. esses conselheiros lindos que estão por aí, a Lúcia, do Rio, já vi a Poliana, que é do Espírito Santo, bastante gente aí, legal. Tem os inexperientes, mas tem os experientes também. Minha filha, mas somos todos pais e mães e a vida vai nos ensinando. Sim. Tô bem empolgada, né, para a gente fazer bastante coisa. Vamos E sim, aí, se Deus quiser. então, sim. E aí, durante essa semana, Cláudia, eu recebi algumas perguntas das pessoas querendo saber sobre o tema que a gente tinha levantado para hoje, que é a adaptação de material. Aproveitar esse seu conhecimento, essa sua experiência aí ao longo do caminho, para ajudar alguns pais a pensarem em algumas coisas. E a gente está nesse momento agora em que os pais também estão desempenhando, né, com essa restrição, com esse distanciamento. Os pais estão desempenhando algumas atividades pedagógicas, manter esse Sim. acompanhamento das aulas online. E aí, por mais que a gente seja pai e mãe, quando a gente não tem, né, um conhecimento naquela questão educativa, a gente Uhum. dá uma escorregada, né? Não é o nosso Mas mesmo direito. quando a gente tem o conhecimento, a gente dá uma escorregada. O meu filho está Pois é. fazendo a aula online, porque ele estuda numa escola especializada. E Uhum. eu não dou conta de tudo, então eu tenho falado com a professora, por favor, me alivia um pouco, porque eu não estou dando Pois conta. se você dá uma escorregada, eu dou uma derrapada, né? Então, Então, vamos tá lá. vendo? É E aí assim a mesmo, gente, tá difícil para todo mundo. aí a gente separou algumas questões aqui para a gente refletir. Então, quando você Vamos vai lá. pensar em adaptar o material, que coisas, que pontos que alguém chega para você com uma dúvida no aluno, uma atividade, que pontos que você olha para o aluno e para a atividade para começar a pensar na adaptação? O que te direciona assim inicialmente? O que você olha? Olha, primeira coisa, o professor tem que fazer as avaliações, né? Com base nas avaliações é que a gente vai traçar os nossos objetivos. Tem que conhecer bastante esse aluno, porque o autista ele vai demandar materiais muito individuais. Esse material vai ter que atender as características daquela pessoa. Então, para que eu atenda, eu tenho que tanto tenho que conhecer as coisas que ele gosta e que irão chamar atenção, quanto as coisas que ele não gosta, que pode fazer com que ele não queira essa atividade, que ele rejeite.
A gente precisa ver que critérios também nós estamos buscando dentro dessa atividade, o nível cognitivo dessa criança. Então, se a gente tem uma criança com autismo mais severo, ou uma criança muito pequenininha ainda, nós vamos utilizar materiais mais concretos. Se ela já está num nível cognitivo mais alto, aí a gente pode abstrair um pouquinho mais. Tudo vai ser direcionado pela criança. O que não adianta é a gente pensar assim: ah, tem um site que disponibiliza material para autista. Vou lá em alguma coisa. Dificilmente isso vai funcionar. Não vou dizer que 100% não funciona. Algum material ou outro, você usa ele mais genérico mesmo. Mas para que realmente atenda dentro daquilo que eu acredito e que eu trabalho, que é o ensino estruturado, esse material tem que ser feito para cada um. Isso é muito importante. Então, acho que respondi a sua pergunta, né? Tá chegando com atraso para ela. Você não ouviu? Eu ouvi, cortou um pouquinho, mas eu consegui Tá. pegar o Mas acho que eu principal. É respondi. porque tá dando uma, de vez em quando tá dando uma cortadinha para mim, mas eu tô conseguindo pegar o tudo. E o pessoal tá sinalizando que tá ouvindo, então tá tranquilo. Aí, a aluna Viviane Albuquerque, um beijo para você, Vivi. Olha Eu aí, cheio amo de as gente minhas alunas, conhecida, hein? então essa live eu vou ficar aqui mandando beijo para todo mundo. Desculpe. É isso aí. Cláudia, e o que que você pensa, considerando todos esses pontos que você listou, e pensando no aluno depois em sala de aula, né? O que que você pensa que é mais eficaz? Adaptar no próprio livro adotado pela escola? Isso quando a gente pensa, por exemplo, numa criança que está numa série, mas que não vai conseguir acompanhar exatamente aquele material, que vai precisar de uma adaptação um pouco mais elaborada, digamos assim. Você acha que é mais eficaz adaptar o próprio livro adotado pela escola? Ou você acha que é melhor fazer um material separado para o aluno usar na sala? Isso também vai depender dessa criança. Mas se você já está dizendo que ela não está acompanhando esse currículo que é feito para ela, então a gente pode sim pegar algumas atividades desse livro e transformá-la de acordo com o que ele entenda e consiga fazer, ou pode, dentro desse currículo, mas com uma estrutura maior, trazer outras atividades. A gente nunca pode fugir do currículo desse aluno. Se ele está em tal série, nós temos que seguir aquele currículo. Mas é lógico que com o critério de que essa criança irá aprender. Como iremos conseguir esse aprendizado? Então, se ele é um autista ainda muito severo, nós vamos elencar coisas que a gente vai poder trabalhar muito no concreto com ele. Se ele consegue acompanhar essa turma, iremos fazer pequenas adaptações dentro desse livro mesmo. Então, vai depender também dessa criança, o que ela nos dá. Sim. Mas eu sempre falo para as minhas alunas que eles sempre nos surpreendem. Então, quando a gente pensa assim, não, acho que ele não vai conseguir, às vezes ele consegue muito e muito rápido. Vai depender do que nós oferecemos e que entendimento ele tem em cima daquilo que a gente oferece. Aí ele nos surpreende. O difícil é você querer oferecer atividades que não são adequadas para aquela pessoa, não estão adequadas para o nível cognitivo dela, não estão acompanhando a idade cronológica dela também. A gente precisa
adaptar de acordo com essa idade também, e querer que ele faça. E às vezes um material que não está nada interessante. O que mais a gente precisa é buscar o interesse deles. Então, por exemplo, se o meu aluno gosta, vamos dizer, de um desenho animado, essa semana eu fiz um desenho novo, Chuck e seus amigos. Se ele gosta do Chuck, e eu pego e Eu conheço ofereço. o carrinho. Eu ofereço alguma coisa, por exemplo, do Capitão América, ele vai se interessar em fazer esse material? E não vai. Então a gente tem que buscar essas pequenas coisinhas aí e incentivar para o aprendizado. Alguém está falando que você fala com os olhos fechados. Ah, é Um porque é a comentário. Ângela, que a gente troca muita ideia sobre adaptação. A Ângela mora no Paraná, numa cidade pequenininha, sabe, Cláudia? E Ah, aí a gente vai trocando muita figurinha, porque ah, lá que não tem legal. assim né, muito serviço de apoio mesmo, né? E como eu fico nessa minha maratona de cursos procurando aprender, a gente é bem próxima e eu vou E passando aí, outra vou do discutindo Paraná com ela ali, algumas coisas. Berenice Ana, aí na nossa live. Paraná É, olha tá aí. em peso aí. Que bacana. Obrigada, Berenice. Obrigada, Berenice, pela presença. E Cláudia, e no dia a dia, que profissional que precisa ou que deveria estar na liderança por essa adaptação? Olha, eu acho que se a escola é inclusiva, todos os profissionais têm que participar. Então, essa adaptação, é lógico que ela vai acabar caindo mais para a professora ou para a mediadora, também tem um papel importante, ou para a pedagoga da escola. Mas não adianta esse pessoal usar esse material dentro de sala e na hora que o autista sai para os outros espaços da escola, ele não tem nada adaptado. Então, uma escola realmente inclusiva, ela faz adaptação de todos os espaços e utiliza os materiais adaptados nesses espaços também. Então, se eu tenho uma aula de educação física, essa aula precisa ser adaptada. Se eu tenho uma brincadeira no pátio, precisa ser adaptado. Se essa criança vai para o refeitório, tem que ser adaptado. Isso é da equidade. Agora, o que adianta eu ter uma linguagem com essa criança dentro da sala de aula e ali ela entender, e a partir do momento que ela sai da porta, esse mundo está caótico, ela não tem entendimento de nada e nem ninguém entende. Aí não é inclusão. Então a gente precisa pensar nessas adaptações de uma forma mais abrangente. E a gente, nessa questão que você fala, esbarra numa outra, que é assim: esse material tem que ser feito pelo mediador ou tem que ser feito pelo professor? Na minha visão, quem é o responsável pela turma é o professor. Então, mesmo que este mediador ele tenha o seu espaço, ele possa discutir com esse professor o que vai ser feito, essa obrigação não é 100% dele. Não existe pensar que aquela criança com autismo que está na minha sala é do mediador. Eu tenho que cuidar de todas as outras. Isso não é um processo inclusivo. Essa criança, ela tem um mediador para facilitar, né, a sua estada ali, para ser como se fosse um intérprete dela naquela estada, mas ela é aluna desse professor. O professor nunca pode esquecer disso. E o que você falou, Cláudia, que eu achei assim, que eu queria destacar, né? Tudo que você falou foi muito importante, mas eu queria destacar
o que você falou em relação à adaptação dos outros ambientes. Porque muitas escolas hoje, até pensando na diversidade de ensino mesmo, as crianças elas transitam em vários ambientes, né, durante o dia. Por exemplo, às vezes a aula de ciências é no laboratório. Eu falo criança porque o meu filho é pequeno, mas assim, adolescente, enfim, todos os alunos Uhum, transitam pelo laboratório, às vezes vão para uma aula de arte numa sala separada, tem uma contação de histórias em outra sala, nas crianças uhum. menores, a musicalização já é outro ambiente. E eu queria destacar isso que você falou de adaptação de todos os ambientes. E crianças menores tem algumas escolas, aqui em Fortaleza principalmente, tem muitas escolas que oferecem psicomotricidade para as crianças menores. Então, são vários ambientes e a gente precisa pensar na adaptação para todos mesmo, né? Uhum. O meu filho, E ele mesmo teve fora uma... da escola, mesmo fora da Uhum, escola, se você vai fazer uma excursão com essas crianças, se você vai fazer um passeio pelo bairro, se essa criança frequenta sim. um transporte escolar, tudo isso precisa ter adaptação. É a rotina, né, o apoio visual para essas Sim. situações, né, para alguns autistas que precisam de apoio visual, para né, sinalizar o que, é que vai acontecer durante o passeio, né? E falando dos ambientes, meu filho teve um problema com a musicalização, que ele ama música, mas que ele não estava conseguindo ficar no ambiente pela quantidade de estímulo visual que tinha nas paredes. Então, Uhum. a escola foi, quando foi percebido, né, que o profissional que acompanha avaliou e teve esse insight que achava que era pelos estímulos visuais, eles prontamente fizeram a adaptação da sala. Mas, assim, só para a gente ter esse pensamento de observar, né, de considerar os outros ambientes é bastante importante. Não E pensar só esse é na sala de aula. essa também é uma coisa que às vezes as professoras erram. A gente fala muito que os autistas, eles têm uma mente visual e que eles aprendem de maneira visual. Então elas acham que se elas colocarem muitos estímulos visuais dentro da sala de aula, vai estar facilitando para o autista. E nem sempre isso é verdade. Na maioria das vezes não é verdade, porque o excesso pode sobrecarregar sensorialmente essa Sim. pessoa com autismo. Então também temos que ver o que vai ser bom para ele e o que precisa ser retirado dessa sala de Uhum. aula. Eu não acredito também do outro lado, que uma vez uma pessoa falou para mim: ah, essa sala vai ser tudo branco aqui, vai ter até o ar-condicionado vai ser branco, porque autista não pode ter estímulo por causa do Também. sensorial. Aí eu falei, é de enlouquecer qualquer um, porque você oferece um ambiente branco dentro de uma sala e depois ela sai para um mundo totalmente cheio de cores, de sons, de formas, né? Vai sobrecarregar mais ainda essa criança ao invés de ajudar. Então, por isso que eu sempre bato na tecla do conhecimento. O que vai afetar esse meu aluno? O que afeta, né? No caso do seu filho aí. Perceber, retirado, está corretíssimo. Às vezes mudar a posição da cadeira já faz uma diferença bem grande, né? Uhum. Tirar da porta ou tirar da janela. Então, às vezes, algumas diferenças sutis, uns arranjos ambientais podem fazer grande diferença, né? Então, as adaptações, elas acontecem no dia a dia. A gente tem que estar muito ligado para perceber quais são as necessidades. Exatamente. E essa questão que a gente estava falando, né, da adaptação, da participação de todo mundo, você que faz esse trabalho de integração, né, entre os profissionais, você tem visto isso acontecer, de fato, Cláudia? Todo mundo participando? Não, na maioria dos casos, não. A escola, ela acha que o autista é da professora tal e ela que tem que se virar. É lógico que tem
né, escolas que são muito bacanas, tem equipes técnicas que abraçam e que realmente fazem, mas na grande maioria ainda não sabem trabalhar com a pessoa com autismo e ficam passando adiante. Então, esse problema não é meu, esse problema é da professora. E também já vi escolas em que o autista, ele não é nem da professora, ele acaba sendo da merendeira, ele acaba sendo do pipoqueiro que vende ali na frente, que é a pessoa que consegue se comunicar com essa criança. Então, a referência da criança na escola não é o professor, não é o diretor, é outra pessoa que em algum momento esteve aberta para essa criança. Então, a gente também precisa refletir sobre isso. Se eu sou professor, se eu tenho qualquer criança, ela precisa da afetividade. Mas se eu tenho uma pessoa com autismo na minha sala ou com alguma outra deficiência, esse meu olhar precisa ser diferenciado. Não estou dizendo também aquele professor que fica achando que o autista tem que ficar numa redoma, que não vai fazer nada, que é um coitadinho, então eu vou proteger demais também. Não, a afetividade não é isso, não é o excesso e nem a falta. É a gente saber a hora que a gente precisa falar com essa criança de uma forma mais firme, que é mais direta, que ela nos entenda, mas sem deixar de sermos afetivos. Isso sempre na minha cartilha, se não tiver afetividade, não tem ensino. Então, a gente tem que ver realmente qual que é o nosso papel. Se eu sou um gestor de escola, se eu sou de uma equipe pedagógica, se eu sou o professor ou até se eu sou a merendeira, eu tenho uma participação nesse processo escolar. Então, como que eu faço isso da melhor maneira para promover esses alunos? E isso muitas vezes está fugindo do ambiente escolar. As pessoas estão preocupadas com outras questões, né? O que eu também não tiro a razão. A vida do pessoal que trabalha na educação não é uma vida nada fácil. Mas se essas crianças, esses jovens e adultos, eles vêm para nós, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Essa pergunta é crucial, né? Eu estou aqui para desempenhar o meu papel, o que que eu posso fazer de melhor? Se todo Uhum. mundo se fizesse essa pergunta, ia ser fenomenal, né? Muito bom, né? Ia sim. Cláudia, e para as crianças que, como eu falei, né? Eu falo criança, mas se estende a todo mundo, tá, gente? É o meu hábito. Para o aluno que se comunica, que lê, interpreta, mas que não tem uma habilidade motora, né? Algumas pessoas com autismo, elas têm associadas outras questões físicas, e algumas das pessoas com autismo têm algumas dificuldades motoras, de escrita mesmo, né? De conseguir manejar pinça, objetos finos. É possível fazer adaptação de material para essa criança com essa dificuldade motora? Qualquer adaptação é possível. Então, a gente não tem limite para essas adaptações. Nesse caso, as adaptações atitudinais, na minha visão, são as maiores. Porque, por exemplo, é lógico que a gente sabe que aprender a fazer uma letra cursiva, por exemplo, mexe com o seu cérebro, né, com a sua parte neuromotora e tudo mais, ele te beneficia isso. Mas se isso para determinada criança é um déficit que vai afastar ela dessa escola, desse gosto por estudar, por que eu não posso buscar outros caminhos?
Por que que a criança ela tem que escrever em letra cursiva se ela consegue escrever na letra de forma e cumprir aqueles passos que precisam ser cumpridos? Por que que essa criança tem que ter letra bonita se ela tem uma dificuldade motora? Então, tudo isso são adaptações mais em mim, que sou o professor, e de enxergar esse aprendizado fora dessa caixinha. O que que essa criança me traz? O que que eu consigo conversar com ela? Porque você citou que ela fala, né? O que que ela me desenha, né? O que que eu vejo que ela aprendeu nessas outras coisas? Por que que eu dou importância só na letra? Mil outras coisas acontecem numa sala de aula e que a gente pode avaliar aprendizado. A gente tem as crianças também que têm uma dificuldade com as provas. Elas ficam nervosas, elas ficam preocupadas com o tempo. Por que que eu tenho que dar essa bendita dessa prova dessa forma? Tá vendo por que que eu não me adapto em escola nenhuma? Porque eu quero modificar tudo. E eu vou querer modificar de acordo com cada criança que me aparecer. Então eu nunca vou estar encaixada em algum esquema, porque eu vou estar sempre querendo sair disso aí. Porque para atender essa criança, a gente precisa ter um outro olhar. A gente não pode estar fechado em caixas, porque elas são diferentes. Você precisa respeitar a individualidade de cada um. E também pensar no nosso próprio processo educacional. A gente sofreu por muitas coisas desnecessárias. Eu tenho calo no dedo que foi da minha alfabetização. Eu tinha que fazer aquelas cópias de ditado no quadro por horas. Ali uma criança de 6, 7 anos. E o professor do meu tempo era assim. Ele acabava de escrever no quadro, ele apagava tudo. Então a gente ficava desesperada se não conseguia copiar. Isso é um trauma para a criança, precisa ser dessa forma. Então essas coisas que são impostas, né, ele tem que fazer isso, nem todo mundo tem. Nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Eu acho que as salas de aula, as nossas salas de aula, elas são muito lotadas até para as crianças típicas. O professor não consegue conhecer cada uma bem para poder desenvolver para ela, quanto mais para uma com autismo. Então, todo esse sistema educacional, ele está precisando de reformas para ele poder atender bem os típicos e mais ainda para atender as pessoas com autismo. Mas acho que as maiores reformas, elas são internas mesmo. Elas são desse professor que quer mudar, que quer buscar e corre atrás. Porque tem coisa que o aluno vê hoje que não vai servir nunca mais na vida para nada, né? Nada, nada. Não vai ter aplicabilidade prática. Não é para ele aprender uma outra coisa mais adiante. E será realmente que precisa ser dessa forma, né? Tem muitas coisas que a gente... Os autistas também, eles têm hiperfoco, o que as pessoas não sabem trabalhar com hiperfoco. Eles têm centros de interesses muito restritos, mas que podem ser conhecimentos muito especializados. E aí, o que o professor que não sabe ainda disso faz? Ah, esse aluno só fala de dinossauro, que é uma coisa bem básica que eles gostam muito. Na minha aula não vai falar mais sobre dinossauro, porque ele atrapalha, porque isso, porque aquilo. Aí o que ela criou ali ao proibir a criança de falar de dinossauro? Uma criança que não gosta dela, que não gosta da escola, que não vai se comunicar com os amigos, né? E que
a primeira oportunidade de não ir mais nessa escola, ela não vai. Uhum. A gente não está criando pessoas felizes. E eu acho assim, ninguém aprende sendo infeliz. Pode procurar aí na sua memória os professores que você mais gostava, são aqueles que te davam coisas que você sentia prazer em estudar. Ah, eu gosto muito de português, gosto muito de literatura. Então, nessas aulas, eu adorava os professores, eu queria fazer aquilo tudo. Nas aulas de matemática, nossa, era um terror para mim. Então, é lógico que a pessoa tem que saber um pouco da matemática e tal, mas tem certos conteúdos que é o que você falou, nem sempre a gente vai utilizar. É bom até que a gente saiba. Mas pegar esse conteúdo, por exemplo, esse conteúdo de matemática que esse autista tem mais dificuldade. Ah, ele gosta dos dinossauros. Então, vou trazer esse dinossauro para o meu conteúdo de matemática, para que ele aprenda matemática com mais prazer, para que ele goste de estar na minha aula e ele se desenvolva na minha aula. Então, barrar esse hiperfoco nunca é bom negócio, nem para a pessoa com autismo, nem para a sala de aula e nem para esse professor. A gente tem que ter um pouquinho mais de critério em relação a isso. Muitos autistas que eu conheço, eles se desenvolveram dentro da escola justamente porque foram bem utilizados esses hiperfocos. Sem dúvida. E aí eu acho que, Foi um projeto né, diferente, pode falar. Fortaleza, um beijo para vocês. A Ana Timbó está participando também. Legal. Para a gente poder fechar aqui as nossas considerações, assim, Já? você vai fazer essas considerações? Eu acho que nem estou conseguindo ver que horas são, mas Nossa, boa. assim, hã? Voou o tempo. O que ficou assim para mim né? Porque a gente pode resumir. Depois a gente vai voltar com a Cláudia, porque a internet hoje não está me ajudando e a gente tem Oi, muito Gabriela, um beijo. a gente tem muito para aprender com a Cláudia. Não se preocupem, a Cláudia vai voltar. A gente está se organizando também para melhorar a qualidade das nossas transmissões, porque Eu quero nesse ir para momento aí, para o Ceará. Não quero ficar daqui falando. Quero voltar. Mas você vem depois, deixa Terra quando tudo boa melhorar, se essa. Deus Essa quiser, pandemia tá acabando comigo. vai passar, vai passar. Se Deus E quiser. aí, assim, o que fica de lição para mim, né, de tudo isso que a gente conversou hoje, é que toda adaptação é possível e que a gente precisa sempre pensar o que a gente pode fazer de melhor. Tá todo mundo dizendo aí, volta, Cláudia, vem, volta, Cláudia. Oi, Marisa. Vai voltar, gente. A Cláudia Micicelli foi professora do Gabriel, meu filho, está aí também. Um beijo, Cláudia. Olha, Deise, teve uma vez que uma fono me encomendou uma história social que eu precisava adaptar para uma criança de autismo severo para moderado e que ela estava muito triste porque ela não achava que Deus gostava dela, porque Deus não falava com ela. Aí eu falei, gente, como que eu vou adaptar Deus para uma criança? Porque se para nós adultos típicos o entendimento de Deus já é diferente, imagina adaptar Deus para uma criança de 10 anos com autismo. E eu fiz essa atividade umas 5 vezes. E eu nunca achava que estava bom. Aí na última vez eu virei e falei assim, vou pedir ajuda para Jesus, para ver se ele intercede
com o pai dele por mim e me ajuda a fazer algo que atinja essa criança. Aí pedi muito a Jesus que abençoasse aquele trabalho para essa criança poder achar que Deus gostava dela. Aí fiz essa atividade, mandei. A Fona recebeu, mas não me deu retorno. Passado um tempo, eu vi a mãe da criança na internet, a mãe falando que a criança estava fazendo aniversário. E até porque eu conhecia, porque eu já fazia alguns materiais para essa criança. Aí eu dei os parabéns, na hora que eu dei os parabéns, a Fono entrou e virou e falou assim, ela tá linda mesmo, já sabe que Deus a ama. Ai, que Aí eu falei, lindo. gente, se eu conseguir adaptar Deus para um autista, eu faço qualquer adaptação. Não tem mais nada que me prende. Eu acho que o que move é o seu sentimento por essa criança, você se colocar no lugar dela também. Como eu gostaria de receber esse material? Então eu procuro fazer o material mais caprichado, mais bonito. Eu tenho que gostar, eu tenho que brincar com aquele material ali também. Eu vou atrás dos personagens que eles gostam e aprender quem são esses personagens, porque eu quero entregar para eles aquilo que eu gostaria que fosse entregue para mim. Então, você que foi minha aluna, você sabe que eu sempre falo, não, material feio não. Tem que caprichar, tem que fazer bonito, porque eles merecem essa coisa bem feita. E eles dão um retorno muito mais positivo quando você oferece esse carinho junto com o material. Então, não tenham medo do trabalho, porque dá muito trabalho mesmo. Mas o retorno para você, ele é muito maior e muito mais rápido do que você oferecer qualquer coisa e a criança que se vire. Pois é, essa semana passada eu até vivi uma situação assim. Eu comprei um brinquedo, tá até no meu perfil pessoal. E eu vi o manual de montagem, achei, nossa, vai ficar difícil. Foi uma adaptaçãozinha mais fácil, né? Eu escaneei, separei as figuras, fiz uma por uma. A gente foi fazendo com calma, porque o manual era ao invés de ser um manualzinho, era um bloco inteiro, assim. Então, de adaptação a adaptação, foi uma coisa mais simples, mas que fez tanta diferença para ele na hora de fazer a montagem. Foi tão mais fácil, né? Que ele foi fazendo até com muito mais prazer também. E aí a gente Obrigada, fazia vamos Berenice. separar. Cortei, Dei. Desculpa, mas a outra fica me fazendo um monte de elogio que eu fico me sentindo mal de não Merece, responder. né, Cláudia? Não, mas Merece. eu fico achando que eu tenho que responder, aí eu acabo te cortando. Mas é sim, às vezes um pequeno gesto nosso, ele facilita a vida dessa criança e ela nos responde muito melhor. Então você viu que você teve um pouquinho mais de trabalho, mas o seu retorno foi mais imediato e com mais satisfação dele. Aprender com alegria, com prazer, com criatividade, é sempre muito melhor do que aquela coisa imposta e você tem que copiar isso, você tem que fazer aquilo. É lógico que a gente tem os nossos critérios de escola, a gente tem que seguir os nossos currículos, mas não precisa dificultar a vida dessas crianças dessa forma e impor que essa criança faça tudo aquilo que o outro faz, porque essa escola é uma escola inclusiva. Eu vejo muito isso. A inclusão não é igualar as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais. Não é porque o outro faz que ela tem que fazer porque ela está numa escola com inclusão. É dar equidade para que ela faça, é propor atividades que ela possa fazer e desempenhar da melhor maneira, é oferecer caminhos diferentes para que ela chegue a um mesmo resultado que a outra. Então é diferente igualar qualquer ser humano
na minha concepção, é bobagem, não vai dar muito certo. Acabou o nosso Assim, tempo, com agora fiquei certeza. preocupado. Acabou? Mas, ó, eu quero agradecer muito a Cláudia por participar aqui com a gente hoje. E a gente vai Ah, se eu que organizar para agradeço. voltar sim, porque tem muita coisa ainda para gente poder conversar. Muito obrigada, Cláudia, por você ter Eu que participado, cedido um agradeço. pouco do seu tempo para a gente conversar hoje. Muito Eu que feliz por você agradeço, é um prazer participar. enorme, Deise. Pode contar comigo. Agradeço a todo mundo que está por aí, a Berenice, a Marisa, o pessoal da Reunida, né? O pessoal das escolas e as minhas alunas queridas que estão aí. E dizer para todo mundo, gente, o autismo, ele é sim um transtorno que nem sempre é fácil o trato, mas a disposição com que a gente ela nos ajuda a buscar caminhos que podem ser diferenciados. Então é isso, é não ter medo do trabalho e não ter medo também de mostrar que você é uma pessoa que tem essa atividade, você pode dividir isso com os outros, né? Hoje em dia as pessoas têm um certo medo de se mostrar frágeis, né? Principalmente em ambiente de trabalho, né? Mas com os nossos autistas, eles são pessoas tão sinceras, né? Eles têm a dificuldade de fazer aquilo que a gente mais faz, que às vezes é mentir, é ironizar. Então, tenha o coração um pouquinho mais aberto para eles, que vocês vão ter um retorno tremendo. Realmente, as pessoas que, que trabalham com autismo e vêm conversar comigo, elas têm verdadeira paixão. E aí você começa essa conversa, e como que foi o seu começo? Todo mundo tinha medo no começo, todo mundo achava que ia errar muito, que não ia saber fazer. Mas a partir do momento que aprendeu a conhecer o outro, né, que abriu a oportunidade para esse encontro, se apaixonam e fazem carreiras brilhantes aí, como a sua. Viviane Lua e outra professora do É, KIT. do curso. Um beijo, querida. Exatamente. Então Cláudia, é muito isso. obrigada. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. A Espero gente que vai eu tenha marcar para conversar. respondido de uma maneira satisfatória as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, quiserem mandar para a Deise, eu posso responder depois, ou a gente marca outro dia depois, sem o menor problema. A gente vai marcar sim, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Uma boa noite a Boa todos. noite. E a gente se encontra próxima semana para a nossa próxima live, que a gente vai anunciar no feed Ah, olha o do livro, nosso não Instagram. esqueça. O livro que eu falei é este, tá? Se precisarem, Editora Menon. Um beijo para vocês. Fica com Deus, Deise. Ah, eu vou pegar com você a foto para a gente publicar como Ah, referência. tá. Tá bom? Joia. Joia. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço.